mais um vídeo do quadro, né? Eu ia falar sério. Do quadro Criando os Filhos no Temor do Senhor, é isso mesmo. Nós vamos começar aqui hoje falando sobre um pouquinho mais da gestação. Tem muita coisa para falar. E hoje eu vou falar um pouquinho do lado espiritual na gestação. Depois eu vou falar um pouquinho mais da parte física. Eu comecei com o emocional, falei muito sobre o emocional, né? E depois hoje é espiritual, depois eu vou falar da parte física. E depois nós vamos entrar de quando chega o bebezinho. E nós vamos andar à luz da palavra de Deus. É claro que tudo que nós ensinamos aqui tem que ter respaldo na palavra. Tem que estar alinhado com Deus e com o céu e com a vontade de Deus. Porque nós não estamos aqui para falar apenas teorias vazias, mas de coisas que nós vivemos, que nós aprendemos com a experiência. E eu quero dizer para você que no sentido espiritual existe laços, existe correntes, existe de gerações, eu vou chamar de espíritos familiares ou maldição hereditária, como diz o ditado popular, né? O mais popular é maldições hereditárias, mas laços espiritualmente que vêm do seu tataravô e vai passando, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e nós vamos repetindo o padrão dos pais, nós vamos repetindo costumes dos pais, nós vamos emocionalmente, nós ficamos ligados nas atitudes dos nossos pais e de uma forma tão forte, tão profunda, que a gente está tão conectado com os nossos pais que nós vamos trazendo e vai passando de pai para filho, de geração em geração, muitos costumes, muitos valores, muitos princípios, muitas vezes pautados, centralizados na vontade de Deus e na palavra, e muitas vezes totalmente fora do que Deus tem para nós. E nisso vem problemas de saúde, problemas nas finanças, problemas de relacionamento e etc. E são exatamente demônios ou espíritos familiares que atuam naquela família, com vícios, com crimes, com roubo, com falência, com miséria, com ganância e entre tantas coisas que nós podemos herdar dos nossos pais. E quando nós estamos na gestação esperando um bebê, o ideal é que nós possamos identificar, mapear os nossos antepassados. Se não for possível, de forma nenhuma, você mapear os antepassados, como que você faz um mapa? Você vai saber que tipo de pecado, de atitudes e de coisas erradas fez o seu tataravô, bisavô, o seu avô, os seus pais, investigando a sua família. Mas se não for possível que você faça isso, você pode simplesmente entregar para que o Espírito de Deus te traga a mente, a clareza, e nós vamos desligar essas maldições, porque no momento que o bebê nascer, que cortar o cordão umbilical, muitos demônios, muitos espíritos familiares já estão esperando ali para perseguir aquele bebê com essas marcas, com marcas difíceis, como dores, abandono, rejeição, traição, roubo, falência, ira, inveja e tantas outras coisas que pode vir, carregado, principalmente vícios e doenças, isso mesmo. E aí herdamos os nossos pais, mas é possível você gerar um bebê e ter um bebê e desligar esses bebês dessas maldições, desses espíritos familiares, para que eles possam ser livres, porque Jesus já levou sobre si todas as maldições e todo o pecado do mundo e todas as nossas dores e nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas nós não recebemos isso automático, porque ele morreu para salvar o mundo inteiro. E se fosse para que o mundo inteiro tivesse salvo automaticamente, ninguém precisaria pregar o evangelho, ninguém precisaria aceitar Jesus e receber Jesus no coração, estaria todo mundo salvo. E não é assim. Você precisa pregar o evangelho, a pessoa precisa conhecer Jesus, precisa entender, receber Jesus em sua vida para que ela tenha salvação. E a libertação é a mesma coisa. A libertação de espíritos familiares, de maldições hereditárias e de vícios, de problemas também é a mesma coisa. Já já eu continuo falando mais para você. Então, voltando aqui para finalizar esse assunto que eu estava falando, sobre as maldições hereditárias. Isso é bíblico, está na palavra de Deus.
Eu vou até escrever na descrição deste vídeo, aqui para você, mais informações, né, de onde está na Bíblia esses respaldos, para você entender perfeitamente isso. Mas o meu foco aqui é dizer que você não precisa e não deve permitir que nem você, nem o seu esposo ou sua esposa e nem os seus filhos carreguem mais fardos, nem maldições hereditárias vindo de outros antepassados, porque é como a corrente, o vô, bisavô, tataravô, é como a corrente e vai vindo de geração em geração, e o elo da corrente, que é eu e você, que somos nós, podemos interromper esse ciclo de maldições e começar um novo ciclo de bênção, de glória de Deus e manifestação do poder de Deus, porque Deus nos criou, nos chamou, nos comprou, pagou um preço alto na cruz do Calvário para nos dar uma vida e uma vida em abundância. É claro que nosso foco é o céu, nosso desejo, nosso anseio é encontrar Jesus, é ir para o céu. Mas enquanto estamos na terra, temos que viver uma vida próspera, onde nós trazemos um pedacinho do céu para a terra, onde nós possamos manifestar o reino de Deus na terra e a glória de Deus se manifesta através de nossas vidas, através de nossas atitudes, através de nós nessa terra. E por isso eu estou aqui para influenciar multidões de pessoas. Eu vim aqui publicamente para influenciar multidões de pessoas a se conscientizarem e a voltarem-se para os seus filhos e entender que você está criando um novo ser, você está gerando um futuro. Quem sabe teu filho pode ser um grande inventor, um grande filósofo, um grande cientista, uma pessoa que vai revolucionar o mundo. Sim, pode. E você talvez tenha um papel super importante na missão de educar e criar essa criança. Maria, ela teve uma grande missão, que foi criar e educar um filho de Deus. Talvez não foi fácil para ela, mas foi uma missão que Deus deu para ela. E ela cumpriu essa missão porque ela estava conectada no espírito dela, com o Espírito de Deus. E é o principal que nós precisamos fazer. Se você talvez não entender nada do que eu estou falando, mas simplesmente conectar o teu espírito com você mesmo, se conectar com o seu espírito, conseguir conectar e conectar com Deus, Ele vai te guiar e te direcionar em tudo e te mostrar em todas as atitudes. Mas é muito importante que nós aprendamos o quanto antes essas verdades de Deus sobre nossas vidas. Porque quanto mais rápido a gente aprender sobre nossas verdades, sobre as nossas vidas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é possível que quanto antes você aprendendo, você tenha uma vida mais leve, mais fácil, mais próspera e mais livre de problemas e de maldições, com menos dificuldade, porque Jesus ele fala assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descansa no Senhor. Você não precisa ficar preocupado porque o mundo isso, porque o mundo aquilo, e agora como que eu vou educar meus filhos? Como é que eu vou educar minhas filhas neste mundo do jeito que tá, com as coisas do jeito que anda lá fora? E você se preocupa muito talvez com a educação dos seus filhos, com criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E eu quero dizer para você que não precisa se preocupar tanto. É claro, nós precisamos sim ter consciência e ter uma certa preocupação sim em fazer o melhor e aquilo que Deus te capacitou para fazer, te ungiu. Porque Ele te deu filhos, Ele te ungiu e te capacitou para isso. E você está ungido e capacitado por Deus para ser pai e mãe. Se Deus te deu filhos, Ele te dá sabedoria, Ele te dá capacidade, Ele te dá inteligência para educar esses filhos no temor do Senhor e no propósito que Ele tem para seus filhos. Quando nasceu Sansão, Deus deu todas as instruções para os pais, como que deveria criar o menino, porque ele seria um grande libertador de Israel. Quando Deus te dá um filho e tem um chamado na vida do seu filho e da sua filha, Ele vai te dar sabedoria. Mas isso não significa que você não vai buscar aprender, não vai buscar conhecer, não vai buscar estudar, não vai buscar ler a palavra, buscar na Bíblia, como educar os teus filhos. Buscar em vídeos e conteúdos como este aqui, tem muitos outras pessoas que ensinam respaldados na palavra de Deus. Você não significa que você não vai fazer isso, você vai.
mas a dependência é do Espírito de Deus, porque você vai se encaixar naquilo que Deus tem para você e para os seus filhos. E hoje eu estou falando sobre o mundo espiritual, como o diabo ele luta para tentar destruir a identidade de cada pessoa, desde a gestação. E se você está esperando um bebê, ou pretende engravidar, ou já tem um bebezinho, saiba que o diabo vai tentar tirar a identidade dessa criança, mas tente buscar em Deus quem é essa criança, para você reforçar a identidade dela, que Deus deu para ela. Para que você não seja aliado do diabo, como mãe ou como pai, deixando que Satanás nos use, porque muitas vezes ele usa nossos pais para destruir a identidade dos nossos filhos, para que eles nunca alcancem aquilo que eles nasceram para alcançar. Nunca deixe, de crer em milagres, em coisas extraordinárias. Se seu filho nasceu para fazer coisas grandes, de repente você não tem condições financeiras, de repente você é uma pessoa muito humilde, não tem instruções, não consegue ver que isso é possível, mas acredite e busque de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Deus pode fazer uma grande transformação e seus filhos podem te dar muita alegria, mas você precisa, entender que criar filhos é um ministério, e este bebê que você está esperando, está no seu ventre, ou que ainda vai gerar, ou este bebezinho que está na sua casa com você, tem um propósito para ele existir. Não é por um acaso que nenhuma pessoa vem ao mundo. Deus sempre tem um propósito para cada vida. Cada ser é importante. E essa criança, ela é muito importante para o mundo. E ela está aqui porque Deus quis que ela existisse, com todas as características físicas, psicológicas e emocionais que ela poderia ter. E o Senhor vai te usar para que este propósito seja alcançado. E você tem uma escolha a fazer. Ou você vai ser aliado de Deus ou do diabo para impedir o propósito de Deus. E decida hoje ser aliado de Deus para que o seu filho e seus filhos cumpram o propósito de Deus na vida deles. Então, nenhuma maldição hereditária, nenhum espírito de roubo, de ganância, ou de corrupção, ou de mentira, ou de rejeição, ou de depressão, ou de doenças, nada vai vir para impedir nem você, nem teus filhos viver os planos de Deus que Ele sonhou para a sua vida, que Ele sonhou para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os seus até 1000 gerações o Senhor vai abençoar. Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que amam a Ele. E que a partir de mim e de você, nossas gerações sejam abençoadas até 1000 gerações. E que a bênção de Deus nos acompanhe. E que nossos filhos herdem o principal. Porque muitas vezes a gente quer deixar heranças para os filhos de dinheiro, de posses. A gente trabalha para deixar essas coisas para os filhos. Mas o mais importante que você pode deixar para o seu filho, não que você não possa deixar dinheiro e posses, pode, mas o mais importante é legado. Deixe um legado. Deixe uma herança espiritual de bênção. Cuidado com as suas atitudes. Também tem uma coisa para me falar aqui nesse vídeo, que cabe nesse vídeo. O teu pecado, pai, o teu pecado, mãe, causa consequências terríveis diretamente nos seus filhos. Quando eu decido pecar, eu não estou manchando apenas a minha vida. Eu, Ivanilde, se eu decidir pecar, eu estou manchando o meu esposo e a minha filha. Às vezes eu estou falando apenas em pecados sexuais. Qualquer tipo de pecado que eu decidi cometer, porque existem os pecados que a gente comete, às vezes, sem saber que está cometendo, por ignorância. Tem os pecados que a gente comete, talvez dão um escorregão sem querer, mas a gente já se arrepende e volta para o caminho. Mas existem os pecados premeditados, quando a gente decide e não se importa e não tem o temor do Senhor. E eu estou falando desses pecados que você não se importa, não tem o temor, não, você sabe que está errado, mas você fica fazendo e fala, eu não consigo resistir. Esses tipos de pecado, você está ferindo muitas pessoas. Você fere os seus pais, você fere sua igreja, seu bairro, você suja, o ambiente que você mora, os seus vizinhos, a sua rua, o seu bairro,
você suja a sua família e diretamente os seus filhos serão prejudicados pelos seus pecados. Porque você abre portas espirituais para que Satanás entre e venha destruir. E a missão dele é roubar, matar e destruir. Ele vai roubar, matar e destruir a sua casa, a sua família e os seus filhos. Às vezes carrega fardos enormes nas costas de pecados que foi você e seu esposo, você e sua esposa, ou seus pais, os antepassados que cometeram. Mas no nome de Jesus, isso é desligado. E você precisa fazer uma oração que eu vou te ensinar. Mas essa oração não é apenas repetir uma palavra da boca para fora. É uma oração que tem que vir do seu espírito, cheia de verdade, sinceridade. Você simplesmente vai se arrepender, confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus. Se possível, confessar o seu pecado para uma pessoa de confiança, para que essa pessoa concorde com você que você está livre e perdoado disso. Tira das trevas os seus pecados, traz para a luz, com a confissão e arrependimento. E a partir deste momento, você vai falar, eu desligo, no nome de Jesus, todo tipo de consequência, maldição e todo tipo de herança espiritual que eu possa ter deixado para as minhas gerações futuras. Meus filhos e minhas gerações futuras todas. E você pode colocar, se você for mulher, a mão no seu ventre e abençoar a sua geração futura. E abençoar e desligar no nome de Jesus todo tipo de maldição. Através do poder do nome de Jesus é desligado, interrompido o ciclo de maldição. E a gente rejeita essa maldição. E quando você fala, eu rejeito as maldições no nome de Jesus, vindo dos meus antepassados. Eu confesso que eles pecaram, que eles erraram, que eles fizeram o que não agradava ao Senhor. Mas a partir deste momento, eu tomo posse da bênção do Senhor, do sacrifício da cruz de Cristo. E eu não aceito mais essa herança de pecados para que esteja carregando sobre minha vida. Porque aí você se livra não só das consequências, mas de cometer os mesmos pecados e os mesmos erros dos seus antepassados. Porque a gente repete o padrão não só por aprender, não só por vivenciar, não só por uma mentalidade, porque às vezes você não concorda com aquela atitude do seu pai e da sua mãe. E diretamente o que você vai fazer vai repetir aquilo ali, porque o seu cérebro, ele não entende uma coisa que seu pai e sua mãe está fazendo, não concorda, não aceita, não consegue identificar aquilo, vai fazer você repetir esse padrão até que você entenda. E enquanto você não entender, você vai repetir o padrão. E a única forma de interromper isso é perdoando os seus pais, os seus antepassados, confessando que eles erraram, rejeitando essa herança e confessando o seu pecado, pedindo perdão e desligando. É importante fazer esse desligamento para que seus filhos possam crescer no temor do Senhor, porque muitas vezes você vai ensinar a palavra para os seus filhos, você vai educar seus filhos, você vai falar de Deus para eles, mas eles não vão conseguir permanecer fiéis ao Senhor na vida adulta quando eles crescerem, por mais que eles compreendam a palavra, por causa das maldições, das consequências de pecado. Principalmente se você decidiu andar no pecado. Não adianta você querer que seus filhos temam o Senhor se você tem práticas de pecados ocultos, escondidos, que você pensa que ninguém está vendo, mas o céu inteiro, o inferno inteiro está vendo. E o diabo, ele vem cobrar a conta. E ele vai direto aonde? Nos nossos filhos. E eu quero te dizer que não precisa ser dessa forma. Está na sua mão, a partir desse vídeo, mudar e transformar a história das suas gerações futuras, da sua casa, dos seus filhos, para que eles voem o voo de Deus. Amém, queridos? Espero ter contribuído com você. No próximo eu vou falar da parte fisiológica da gestação e depois do nascimento do bebê. Tá bom? Fique na paz do Senhor. Beijos e até o próximo vídeo.